Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Glórias a Deus. O texto da Escritura Sagrada que vem ao nosso encontro nesta noite trata a respeito daquilo que Jesus mais fazia enquanto caminhava no mundo como homem. A Bíblia diz que ele estava indo dos lados de Cesareia de Filipe. E Jesus ele tinha por hábito nas suas caminhadas ensinar os discípulos em todas as ocasiões. E uma das formas de Jesus ensinar era através de perguntas. Ele começava a fazer provocações aos discípulos. E aqui ele faz uma pergunta esperando uma resposta. E a pergunta que ele faz é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quando Jesus faz essa pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus ele estava querendo saber a respeito da reputação dele. O que é que as pessoas pensam ao meu respeito? O que é que elas falam sobre mim? Quais são os comentários pelas minhas costas? O que é que os fariseus, os judeus, os saduceus, os israelitas pensam de mim? Eu acredito que para fazer tal pergunta tem que ser muito corajoso. Para fazer essa pergunta tem que estar muito seguro de quem se é. Para fazer essa pergunta tem que estar com a consciência extremamente tranquila. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 24, versículo 16, diz: por isso, ou por esse motivo, busco sempre manter a minha consciência limpa na presença de Deus e na presença dos homens. Jesus, como homem e como Deus caminhando entre nós, ele tinha essa consciência tranquila. Ele tinha liberdade em perguntar aos seus discípulos: qual é a minha reputação diante do povo? Mas não apenas isso. Quando Jesus faz essa pergunta, ele queria saber a quantidade de conhecimento que o povo tinha em relação a ele. Jesus aqui não estava tendo um ataque de estrelismo. Jesus não queria medir a sua fama. Ele não estava fazendo uma simples pesquisa de opinião pública. Jesus, ele não queria saber o seu índice de aprovação ou de rejeição. Jesus queria saber quem é que o conhecia como Deus. Como Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. E como tal, ele teria a consciência de querer saber o que é que as pessoas falavam a respeito dele. Mas não apenas isso. Jesus queria saber também o nível de intimidade que as pessoas tinham com ele. Porque as pessoas, elas enxergavam quem é Jesus, e nós enxergamos quem é Jesus a partir do nível de intimidade que a gente tem com ele. Quanto mais longe, quanto mais distante for o nosso nível de intimidade com o Senhor, mais distorcida será a ideia nossa de quem Ele é. De quem Ele é. Na verdade, não somente com relação a Jesus, com relação a todas as pessoas é assim. E quando Jesus provoca os discípulos e faz a pergunta, os discípulos então respondem. No versículo 14, e eles então disseram: uns, o Senhor é João Batista,
Para outros, o Senhor é Elias. Para outros, o Senhor é Jeremias. Para outros, o Senhor é um profeta. E aqui nós temos a resposta de quem é Jesus do ponto de vista da multidão. Nós temos uma perspectiva geral de quem é o Senhor. E se nesta noite nós abríssemos aqui a oportunidade para vocês responderem, quem é Jesus para você? Não quem é o Jesus que os pastores pregam, não quem é o Jesus que os irmãos compartilham, não quem é o Jesus da mídia, das revistas, não quem é o Jesus da Escritura Sagrada simplesmente, mas quem é Jesus para você, para você. Quando a multidão responde, olha, para eles o Senhor é como João Batista. E a Bíblia, ela caracteriza João Batista como um grande pregador. A Bíblia diz que as multidões vinham para ouvi-lo pregar. Difícil o pregador que teve tanto êxito na Escritura Sagrada como João Batista. Poucos obtiveram o resultado como ele. Então, do ponto de vista de algumas pessoas, Jesus é um grande pregador. Alguém que fala com sabedoria, alguém que fala com graça, alguém que na ministração das coisas relacionadas ao reino de Deus tem o discernimento espiritual para falar de tal maneira que as pessoas acabavam ouvindo, entendendo e se entregando ao Senhor Jesus. O texto diz também que para outros Jesus era como Elias. E a Escritura Sagrada, ela caracteriza Elias como um homem cheio de coragem. Afinal de contas, na sua época, ele desafiou o rei. Elias é caracterizado na Escritura Sagrada como alguém muito zeloso. Afinal de contas, ele constrói um altar para o Senhor e ele faz com que o altar seja cada pedra no seu lugar devido. Ele reparou o altar. Elias é caracterizado na Escritura Sagrada como alguém que tem uma fé sobrenatural, que ora e fogo cai do céu, e ora e para de chover, e ora de novo e a chuva volta. Elias é caracterizado como alguém que tinha uma vida de oração e de intimidade com Deus. Então, para algumas pessoas, Jesus é um homem corajoso. Jesus é um homem zeloso. Jesus é um homem de uma fé extraordinária. Jesus é um homem de oração. Mas os discípulos disseram também que a multidão dizia que Jesus era Jeremias. E Jeremias, você sabe a história, era um homem que foi profeta do Senhor desde a infância, foi escolhido mesmo antes de nascer. A Bíblia diz que Jeremias era um homem quebrantado, muito emotivo, um profeta de lágrimas, um homem que chorava. E para algumas pessoas, Jesus então era esse escolhido por Deus desde antes de nascer. Era um homem quebrantado, era um homem de emoções. Jeremias também passou por muito sofrimento. Isso já tinha aqui um prenúncio a respeito daquilo que Jesus iria passar. Aí o texto continua dizendo, para alguns o Senhor é como um profeta. E uma das características principais do profeta no Antigo Testamento era denunciar o pecado e anunciar o juízo de Deus e a salvação caso o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Então eles diziam assim, Senhor, para alguns o Senhor é um denunciador de pecado, mas o Senhor é alguém também que anuncia a salvação ou a perdição eterna a partir do ponto de vista da crença e do recebimento e acolhimento da palavra por parte daquele que ouve. Aí eu olho para esse texto e eu percebo que, embora as definições a respeito de quem era Jesus do ponto de vista da multidão eram positivas, mas a gente percebe também que eram equivocadas. Todos estavam equivocados. Por quê? Porque eles percebiam somente características já presentes
em outros homens de Deus ao longo da história. O que eles diziam é basicamente o seguinte: Senhor, Tu és como alguém que foi usado por Deus no passado. Porque as características do Elias, a característica do João Batista, a característica do Jeremias, ou de qualquer um outro profeta, está presente no Senhor. Então o Senhor é mais um que Deus levantou no decorrer da história para nos anunciar algo a respeito de Deus. Ou seja, eles equiparavam Jesus a um homem de Deus simplesmente. Mas estava equivocada essa descrição deles. Raramente a gente sabe quem é Jesus, raramente. Aliás, raramente a gente sabe quem são as pessoas. Raramente as pessoas sabem quem realmente nós somos. Observe que a definição de quem é Jesus nesse texto da Escritura Sagrada é feita pelas multidões, é feita pelas pessoas. Não é gente que estava próximo dele, não é gente que tinha intimidade, não eram seguidores, não eram pessoas que o acompanhavam, não era gente que dormia com ele no monte, e não era gente que partilhava de refeições com ele, era gente que seguia Jesus de longe. E quando a gente segue Jesus de longe, a gente não sabe quem realmente ele é. Eu sei que todos nós aqui temos as definições das pessoas a respeito de quem você é. Mas normalmente as pessoas te definem de um jeito errado. Normalmente você é muito pior do que a definição delas. Ah, se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Mas as pessoas, elas tendem a definir quem são os outros, até o próprio Jesus. E esse texto aqui é muito rico. E Jesus, ele não se dá por convencido. E no versículo 15, ele faz a seguinte pergunta: mas e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Observe que o interesse de Jesus agora não é a respeito do que o povo pensa a respeito dele. O interesse dele é sobre o que os 12 pensa a respeito dele. Jesus, ele vai fechando o círculo de tal maneira que ele quer saber: você me segue, você ora a mim, você frequenta os cultos, você faz jejum, você tem visto os milagres, os sinais e os prodígios, mas eu quero saber de você, quem sou eu para você? Essa é a pergunta básica do Senhor para nós aqui nessa noite. Independentemente do que as pessoas lá de fora pensam quem é Jesus, a questão toda aqui é: quem é Jesus para você? E mais, quando Jesus pergunta aos discípulos: e para vocês quem eu sou? Jesus está dizendo basicamente o seguinte: você tem que ter opinião própria a meu respeito e não ficar com a opinião dos outros. A questão aqui é a seguinte: vocês conhecem a Jesus pelo que os outros dizem, ou vocês realmente sabem quem Ele é por experiência própria? Não, eu conheço Jesus porque eu vi lá na televisão alguém falar a respeito dele. Não, eu sei quem é Jesus porque na internet eu vi algo a respeito dele. Não, eu sei quem é Jesus porque eu sempre estou no culto e vejo os pastores pregando, vejo o senhor pregando, pastor, e eu sei quem é Jesus a partir daí. Não, não é isso que Jesus quer saber. A pergunta dele aqui é direta. Ele aperta os discípulos e diz: eu não quero saber o que os outros pensam e se você está seguindo a opinião alheia. Eu quero saber o que você pensa de mim. Ou quem eu sou para você. A questão é: você tem as suas próprias experiências ou você só compartilha a experiência de outras pessoas? Porque do ponto de vista de Jesus, quem é discípulo tem que saber um pouco mais sobre ele e conhecê-lo melhor do que os demais. Quem é discípulo de Jesus aqui diz amém? Então você tem que conhecê-lo mais.
do que as pessoas que não são discípulos. Aí quando Jesus faz a pergunta, Pedro, ele toma a palavra no versículo 16, e sempre é Pedro, e diz o seguinte: respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não disse que era Elias, Pedro não disse que era Jeremias, Pedro não disse que é João Batista, Pedro não disse que é um dos profetas. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É assim que eu te vejo, Senhor. Aleluia, aleluia. O que Pedro estava dizendo é o seguinte: o Senhor não é como os demais que vieram, por mais abençoado que sejam. O Senhor é diferente. Tu és o Cristo. A palavra Cristo significa que Ele é ungido, que Ele é o Salvador prometido por Deus. Cristo não era o nome próprio de Jesus, era uma indicação da sua função, era uma indicação da sua missão. Ele era aquele enviado por Deus para salvar o pecador. Quem é pecador aqui? Pode louvar a Deus porque você tem um Salvador, aleluia. Através da morte dele na cruz, do sangue derramado, do corpo moído, a sua transgressão estava sobre ele. E hoje você pode louvar, glorificar e adorar, porque você é salvo pelo Senhor, aleluia. Salvo por Ele, salvo por Ele. Quando Jesus veio ao mundo, Ele foi reconhecido como Cristo pelo apóstolo Pedro. Quando Jesus ele veio ao mundo, Ele cumpriu todas as profecias sobre o Cristo. Os discípulos o reconheceram como o Cristo prometido de Deus. E é por isso que Ele ficou conhecido como Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Salvador. Não era apenas mais um profeta ungido por Deus, Ele era o Salvador. Todas as vezes que você confessa o Cristo, você está dizendo que Ele te salvou, aleluia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Então eu olho para esse texto, no versículo 17, após a confissão de Pedro, há uma resposta de Jesus, e ele diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aqui, gente, nós temos algo extraordinário. Porque quando Pedro faz a confissão, tu és o Cristo, Jesus imediatamente já diz: olha, Pedro, quem te revelou isso foi meu Pai, foi Deus. Não existe uma forma de conhecer a Jesus se Deus não revelar. A identidade verdadeira de Jesus é revelada somente pelo Senhor. Filósofo nenhum pode revelar, pastor nenhum pode revelar, psicólogo nenhum pode revelar, amigo nenhum pode revelar, parente nenhum pode revelar, carne e sangue não pode revelar, livros e literatura não podem, cursos ou diplomas não podem, autores ou pesquisadores não podem, ninguém pode revelar quem é Jesus para você, a não ser Deus Todo-Poderoso, o Pai, aleluia. Apenas o Pai pode revelar, ninguém mais. Não é oração, não é frequência de culto, não é vida religiosa. A única forma de conhecer o Senhor Jesus Cristo de verdade, sem distorção, sem engano, sem mentira nenhuma, é se Deus, pela graça e misericórdia e soberania, resolver revelar quem Ele é. Aleluia. Não existe outro jeito de conhecer Jesus. Eu posso querer conhecer, mas se Deus não quiser, Ele não se revela. Mesmo que você queira, a única forma é através do Pai. Absolutamente nada humano pode revelar Jesus. Nada humano pode revelar Jesus, porque Jesus é espiritual e tudo que se relaciona a Jesus é espiritual. O próprio nome de Jesus veio do céu. Lembra que o anjo aparece a Maria e diz: salve agraciada, o ente que está no teu ventre será chamado Jesus. O nome de Jesus veio do céu. Não foi Maria que escolheu. Tudo que se relaciona a Jesus é espiritual. Então a única maneira de conhecer a Jesus Cristo é de uma forma espiritual, ou seja, Deus o Pai revelando. Quem conhece Jesus aqui diz amém.
Então você pode aplaudir ao Senhor, porque Deus decidiu te revelar. Foi Ele. Foi Deus que decidiu isso. E Deus revelou a algumas pessoas quem era Jesus. Por exemplo, para João Batista, ele olha para Jesus e tem a revelação de Deus, e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para João Batista, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nicodemos vê Jesus, e aí Deus revela para Nicodemos quem é Jesus, e Nicodemos o chama de mestre. Tomé recebe uma revelação extraordinária de quem é Jesus e diz: Deus meu e Senhor meu. Paulo recebe uma revelação de Deus sobre quem é Jesus, e Paulo enaltece o Senhor e o chama de Senhor da glória. Os anjos, em Lucas 2, louvaram ao Senhor e o chamam de Salvador. Mas o que me encanta profundamente é Mateus capítulo 17, versículo 5, que Deus o Pai olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, aleluia, o meu filho amado. Para a multidão, Jesus é como um profeta. Para os apóstolos, ele é o Cristo, o ungido. Mas para Deus o Pai, ele é o meu filho amado, aleluia. E aqui está uma identidade extraordinária. Não é uma identidade humana, é uma identidade divina. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: as pessoas, as multidões, os mais próximos têm uma ideia de quem é você, de quem é você. Mas Deus também tem uma ideia de quem é você. A ideia que as pessoas têm de quem é você se chama reputação. A ideia que Deus tem a respeito de você se chama caráter. E quando Deus olha para você, Ele diz: está aqui a minha filha, o meu filho amado. Diante de Deus você é filho, aleluia. Filho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas eu comecei a pensar a respeito disso. Quem é Jesus do ponto de vista dos de fora? Quem é Jesus do ponto de vista dos de dentro? Quem é Jesus do ponto de vista do Pai Celestial? E a minha pergunta é: quem é Jesus do ponto de vista do próprio Jesus? Porque Jesus faz as perguntas aos discípulos, e eu olho para a Escritura Sagrada e eu percebo que Jesus também se apresenta como alguém, ou como algo, ou como um ser extraordinário. João 6,48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Se os discípulos perguntassem: Senhor, e quem o Senhor é? Do seu ponto de vista, eu sou o pão da vida. Sabe o que significa? Significa que Jesus é o alimento verdadeiro que você precisa para viver espiritualmente, aleluia. Mas Jesus diz também em João 8,12: eu sou a luz do mundo, a luz do mundo. Ou seja, se Ele é a luz do mundo e você o conhece, você não precisa andar em trevas, amém? Não precisa andar em escuridão, porque Jesus te ilumina. Você precisa entender que como luz Ele te aquece, e como luz Ele gera vida, vida plena, vida abundante. Jesus é a luz que ilumina o teu coração, ilumina a tua alma, clareia os teus caminhos escuros e te traz vida abundante. E um dia te leva para a luz inacessível que é na glória celestial, aleluia. Senhor, quem tu és do seu ponto de vista? João 10,9, eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu acho isso extraordinário, porque tem gente aqui que chegou nessa noite e estão presos em beco sem saída. Não sabe para onde ir. Sabe qual é a boa notícia nessa noite para você? Jesus é a porta, Ele está aqui nessa noite, aleluia. Ou seja, eu sou a sua saída.
eu sou o seu escape, mas não apenas isso, eu sou a sua entrada. O contexto do texto de João, quando ele diz eu sou a porta, ele continua dizendo assim, eu sou a porta, e quem entrar por mim, encontrará salvação, entrará, sairá, e haverá provisão na sua vida. Ah, eu gostaria de ser salvo. É facinho, facinho, facinho. Só entrar pela porta que é Jesus. Só entrar por Jesus. Não tem outro lugar, pastor? Não, só Jesus é a porta de entrada para a eternidade, para o céu e ser salvo. Só Jesus. Mas ele diz também, eu sou o bom pastor. Aquele que cuida, que apacenta, aquele que traz para perto de si, aquele que protege não do lobo mau, mas eu protejo de todo o mal, do mal personificado na pessoa de Satanás, e eu protejo você dos males do mundo também, porque eu sou o bom pastor. Jesus, quem é o Senhor do seu próprio ponto de vista? Ah, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, se você tem Jesus, não precisa ter medo do futuro e nem ter medo da eternidade, porque Ele é a ressurreição e a vida. A sua vida está garantida aqui pelos próximos anos e décadas, e a sua vida está garantida na eternidade, depois que tudo aqui findar, porque Ele está com você e você está com Ele, aleluia. Isso é vínculo, irmão. Isso é vínculo. Senhor, quem Tu és do seu próprio ponto de vista? Eu sou o caminho, amém? Eu sou a verdade, amém? Eu sou a vida, amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não foi o povo que diz, não foi os discípulos que diz, Ele mesmo se declara assim, aleluia! Ele se declara dessa maneira. Se Ele é o caminho, diga para o irmão do lado assim, não pegue atalho. Se Ele é a verdade, diga para o irmão assim, não minta. Se Ele é a vida, diga para o irmão assim, não morra. Aleluia. Deus é bom. Senhor, quem és Tu do seu próprio ponto de vista? Ah, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. E todo o ramo que está em mim, ele dá muito fruto, muito fruto. Quer frutificar, irmão? Irmã, quer frutificar na vida? Então esteja grudado na videira verdadeira. Independentemente do que as pessoas pensam quem ser Jesus, ou quem é Jesus. Eu fico com a definição dele, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E nós poderíamos ficar a noite inteira aqui falando a respeito de quem ele disse que é. Você poderia pegar todas as canetas, lápis de todo mundo. Você poderia pegar todos os papéis de todo mundo. Vocês poderiam pegar todos os computadores do mundo e digitar lá quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, e começar a descrever. Não ia ter computadores no mundo inteiro com memória suficiente para descrevê-lo. Não ia ter caneta suficiente no mundo para escrever quem Ele é. Não ia ter lápis, não ia ter papel suficiente no mundo inteiro para descrever quem Jesus é. E Jesus, sabendo disso, Ele resume tudo e diz, eu sou. Aleluia. Eu sou. Eu sou. Não preciso me descrever. Eu sou e ponto final. Aleluia. Eu sou tudo o que você precisa, não apenas nessa noite, mas por toda a vida. E o meu nome é glorificado quando você entende isso, diz o Senhor. Amém? Por isso...